Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para fazer as nossas atividades de matemática. Para a matemática de hoje, você vai primeiro assistir o vídeo do Sistema Aprende Brasil, que eu coloquei para você chamado Eventos. Eu acabei não colocando na pauta nem no roteiro de estudos, acabei esquecendo, mas eu já coloquei no grupo para você poder assistir. Você vai assistir o vídeo do Sistema Aprende Brasil sobre eventos e vai já realizar junto com o professor, vai realizar as atividades que ele já está resolvendo no vídeo. Então, você vai, assim, eliminar algumas das atividades que nós temos aqui no LDI a partir do vídeo do professor lá do Sistema Aprende Brasil. Tudo bem? Depois disso, você vai abrir o LDI na página de número 48, que é essa página que nós temos aqui, onde aparece a imagem da professora jogando dados e os alunos ali acompanhando. Você vai poder pensar um pouquinho sobre essa imagem, não é? Sobre o que aparece aqui no quadro de avisos, as imagens que estão aqui, o que elas significam, o que elas têm a ver com o tema dessa nossa unidade que estamos começando, probabilidade, gráficos e tabelas. Lembre-se que a palavra probabilidade tem a ver com aquilo que é provável, com aquilo que é possível. Tudo bem? No roteiro de estudos, tem algumas sugestões, algumas orientações que vieram da Secretaria de Educação, que falam um pouquinho sobre o que é possibilidade, o que é probabilidade, e você pode compreender isso melhor lendo lá no nosso roteiro de estudos. Tudo bem? Olha só, para o início das atividades, você vai para a página 49, vai colocar a data de hoje, 29/6, vai ler com atenção. Você já sabe que o professor lá no vídeo do Sistema Aprende Brasil, ele já respondeu isso aqui. Ele já falou um pouquinho a respeito. Então, você vai poder entender melhor para poder responder. Tudo bem? Vai para a página 50, coloca a data, ok? E aí, gente, eu coloco para vocês lá no grupo um molde para vocês imprimirem, recortarem e colarem, montando este dado de base triangular, não é? Nós estamos já acostumados com esse dado pequenininho aqui, que é o dado de base quadrada, que ele é um cubo na realidade, não é verdade? Mas este aqui é um dado um pouco diferente. Ele é de base triangular e ele tem 4 faces, ó. 1, 2, 3, 4, não é? Enquanto o dado que é de cubo vai até 6, este vai até 4. A partir do uso desse dado, você poderá fazer as atividades aqui. Lembrando que se você puder fazer 2 dele aqui, melhor, para facilitar nas atividades. Mas se fizer só um, dá para aprender e jogar também só com um, tudo bem? Olha só, o professor lá no vídeo do Sistema Aprende Brasil, já respondeu algumas dessas questões e você pode novamente assistir um vídeo lá para poder responder aqui juntamente com o professor lá do Sistema Aprende Brasil. E aquilo que ele não respondeu, que são as questões pessoais, essas você tem que responder. Por exemplo, a questão D aí da atividade 1. Anote no quadro a seguir o número que sair na face voltada para baixo a cada lançamento do dado. Então, imagina que você vai jogar o seu dado e ele vai cair. Vai cair com a face voltada para baixo. Qual foi que caiu aqui no caso? Foi 1. Então, 1 você vai anotar aqui, por exemplo, no primeiro quadrinho. E assim sucessivamente vai jogar 10 vezes, tá bom? E aí você vai responder quantas vezes saiu o número que você escolheu no item C, porque já no item anterior você escolheu um número. E assim, gente, vocês vão fazendo as demais atividades conforme a orientação, sempre utilizando o dado, fazendo as anotações nos lugares devidos, tá bom? Vai fazer essa página 50, entrar pela página 51, fazendo, sempre utilizando o dado, tá? Olha só, aqui na página
51, nessa atividade D, a cada lançamento dos dados feito pelo professor, anote no quadro o produto dos números que saíram. Gente, aqui o professor não vai poder jogar, porque nós não estamos em sala de aula. Então, por isso você precisa ter o dado aí. Importante que, olha só, gente, se você tiver 2 dados desse, fica melhor. Porque o que é produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. Um número vezes o outro, não é? Um fator vezes o outro fator dá o produto. Ou o multiplicador vezes multiplicando dá o produto. Não é verdade? Então, olha só, gente. Vamos supor que você jogue o dado. Você tem 2 dados desse aqui. Joga o primeiro dado e caiu lá. Qual é o número que caiu para a face de baixo? No meu caso aqui foi 2, neste exemplo. Aí você joga o segundo dado, 2, não é? Tinha sido? Vamos dizer esse. Esse deu 1. Então, qual é o produto? 2 vezes 1 é igual a 2. Você vai lá e anota. E você vai jogar diversas vezes, 10 vezes, e sempre anotando o produto. Um número vezes o outro. Ah, professor, eu não fiz 2 dados, eu fiz só 1. Ué, tudo bem, não há problema. Mas você pode fazer o seguinte, você joga uma vez, cai o número. Joga uma segunda vez, cai outro número, multiplica, coloca o valor. E vai para a seguinte, e assim sucessivamente. Tudo bem? Terminado isto, vai para a atividade 1, que daí já fala do dado que nós conhecemos normalmente, o dado cubo, não é? Que você tem, e normalmente você tem isso em casa, eu imagino que você tem nos seus brinquedos, um desses você pode utilizá-lo. Se quiser comprar, gente, papelaria, isso aqui tem, é R$1, R$2, é baratinho, tá bom? E daí você pode também conseguir um molde na internet, também montar um para você, para poder utilizar na atividade, tá bom? E aí você vai ler e vai fazer, seguindo sempre as orientações, e fazer. Lembrando que no vídeo do Sistema Aprende Brasil, o professor já resolveu vários destes exercícios aqui. Olha a dica. Vários deles ele já respondeu lá, tá bom? Não esqueça de colocar data. Vamos para a página 52. Na página 52 vai colocar aí a data de hoje. Vai realizar, ler com atenção a atividade e fazer. Neste 4, olha só. Considere os algarismos escritos nas cartas. O 1, o 3, o 5 e o 8. Ao sortear sem olhar uma carta de cada vez, para formar um número de 3 algarismos diferentes, quantos e quais números é possível formar? Registre os números no quadro. Então, imagina que você tem essas 4 cartas, 1, 3, 5 e 8. Se você tivesse que formar números com 3 algarismos, sempre diferente, não pode repetir os algarismos, não é? Então, que números que você formaria? Vamos supor que no seu primeiro sorteio saísse a carta 1, a 3 e a 5, não é? Então, você ia formar com um número, com esses algarismos, 135. Você coloca lá. E se fosse, de repente, o 1, o 5 e o 3? Vai formar o número 153. E se fosse, de repente, o 1, o 3 e o 8? E assim sucessivamente. Se você tiver dificuldade em fazer isso por cálculo mental, você pode fazer no papel essas cartas, montar as cartas 1, 3, 5, 8 e mudá-las de posição na mesa, que você vai conseguir formar sempre um número com 3 algarismos para preencher este quadro. Tudo bem, gente? E assim você vai poder responder direitinho as perguntas e ir para a atividade 5. Felipe, Ana, Bianca, Luana e Gustavo participam de uma atividade em duplas. Olha só. Recorte as figuras da aba e use-as para determinar quantas duplas podem ser formadas com essa quantidade de crianças. Usando as iniciais dos nomes de cada criança, escreva as duplas formadas. Então, olha só, gente. Vocês vão recortar essa aba lateral que vocês estão vendo aqui. Não é? Vocês estão vendo a aba lateral? Que tem os 5 bonequinhos dessas 5 criancinhas. Então, vocês vão recortar com muito cuidado para não danificar a página anterior, porque na página anterior tem atividade que você já fez. Então, toma cuidado para não danificar. Vai recortar direitinho essa aba. Recorta os bonecos direitinho.
para colocá-los em fileira e formar duplas. Não precisa colar nada, não é para colar, tá bom? Mas você vai fazer as fileiras. Então, por exemplo, vamos supor, você coloca o Felipe em primeiro lugar, daí você pode formar uma dupla com a Ana. Então, o que você vai anotar aqui na linha A? A dupla FA, sempre com as iniciais do nome. Aí você vai formar uma outra dupla. Por exemplo, a Bianca com a Luana. Vai ser a dupla B e L. E assim sucessivamente. Você vai formar quantas duplas são possíveis, sempre com os bonequinhos mudando as ordens e responder a atividade B. E assim conclui as nossas atividades de matemática de hoje, tá bom, gente? Qualquer coisa, dá um toque que eu estou aqui até às 11h30 para tirar dúvidas de vocês. Um abraço, até mais, boa atividade. Tchau, tchau.